Bom dia, hoje é domingo e eu estou aqui com a camisa da F Online porque hoje é culto e eu estou escalado no culto da manhã no Ministério de Mídia. Hoje é dia de tirar fotos. Um dos textos mais impressionantes da Nova Aliança está em Lucas capítulo 18, no versículo 18. Esse texto ele fala do encontro entre Jesus e um jovem rico. Esse jovem se aproxima de Jesus e você precisa imaginar esse jovem como esses influencers que a gente vê por aí na internet. Pessoas que todo mundo reconhece, todo mundo sabe quem é, os famosinhos, gente muito bem vestida, com muito dinheiro, com muitas posses, gente que se comunica muito bem, gente com alto poder de influência sobre as pessoas, gente que carrega a admiração das pessoas. São pessoas amadas, respeitadas e admiradas por todos. Era exatamente assim esse jovem que se aproxima de Jesus. E eu fico imaginando a reação dos discípulos, dos seguidores de Jesus, quando esse jovem se aproxima. Eu imagino que todo mundo ali pensando, poxa, agora as coisas vão melhorar, porque esse jovem tem dinheiro, ele vai ajudar o ministério, ele vai ajudar a gente aqui nas nossas dificuldades financeiras, nas nossas necessidades. Eu acho que ele vai poder trazer mais pessoas para o nosso ministério, vai dar mais visibilidade para o nosso ministério. Eu imagino que se fosse hoje, os discípulos diriam assim para Jesus, olha, faz uma collab com ele, faz uma live, faz uma parceria, pede para ele mencionar você nos stories, tira uma selfie com ele, alguma coisa assim. Porque seria a reação natural nos dias de hoje. Naquele tempo não tinha internet, não tinha nada disso, mas a admiração das pessoas por alguém que é influente já era a mesma coisa de sempre. O ser humano sempre se deixou influenciar por alguém que está numa condição de destaque, que tem recursos que ele não tem. E o jovem chega até Jesus e ele faz a seguinte pergunta: bom mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então ele já chega diante de Jesus usando toda a habilidade de comunicação que ele tem, usando aquela estratégia que ele conhecia até então, que era de trazer um elogio, enaltecer o ego da pessoa, fazendo com que a pessoa se sentisse confortável em seu próprio ego, para que desse atenção e desse mais crédito. Então ele chega até Jesus dizendo, bom mestre. E Jesus responde para ele de uma forma bem dura, bem ríspida e direta. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aí Jesus faz a seguinte pergunta, só que uma pergunta muito óbvia. Jesus faz uma pergunta para esse jovem, já sabendo qual seria a resposta dele. Porque se tratava de um jovem influente, se tratava de um jovem respeitado, se tratava de um jovem que estava querendo mais admiração, mais respeito ainda. Jesus faz a seguinte pergunta para ele. Você sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. É óbvio que a resposta do jovem rico seria, olha, eu cumpro todos esses mandamentos desde a minha mocidade. Então Jesus olha para ele, sabendo o coração daquele jovem, sabendo a real intenção daquele jovem, sabendo que aquele jovem não estava apenas interessado na vida eterna, ou na sua salvação, ou na sua santificação, mas ele estava à procura de reconhecimento e admiração das pessoas. Então Jesus pede a seguinte coisa para ele, e acredite, a única pessoa para quem Jesus pede essa coisa aqui foi para esse jovem. Jesus diz para ele, olha, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, apenas depois, vem e segue-me. Aquele jovem fica frustrado. A Bíblia diz que ele ficou muito triste porque ele era rico. E a Bíblia que não está dizendo que ele ficou triste e foi embora. A Bíblia diz que ele ficou triste. Se ele ficou ali ou se ele foi embora, o texto aqui de Lucas não está dizendo. Mas o que está dizendo é que ele ficou muito triste.
E logo que ele fica triste, começa o seguinte diálogo entre Jesus e seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Entenda que na cultura do povo judeu, ser alguém rico, ser alguém com recursos, era sinal de aprovação divina, era sinal de que Deus estava ao lado daquela pessoa. Por isso que ela era próspera financeiramente, por isso que ela tinha tanto patrimônio, tanto recurso. As pessoas admiravam os ricos não apenas pelo patrimônio ou pelos bens que eles tinham, mas eles admiravam os ricos porque eles achavam que o rico era alguém aprovado por Deus. E aí Jesus está dizendo para eles o seguinte: o rico tem dificuldade de entrar no reino dos céus. Então é exatamente por essa razão que as pessoas perguntam para ele: então ninguém vai se salvar. Porque se o rico, que é aprovado por Deus, tem dificuldade para entrar no reino dos céus, imagina aquele que é pobre. Porque pobreza na cultura do judeu era sinal de castigo, era sinal de reprovação divina. A pessoa estava vivendo um momento de pobreza porque ela estava debaixo de maldição, debaixo de pecado. Era esse o senso comum. Então Jesus está usando essa passagem aqui para desmistificar essa situação, para deixar claro para as pessoas que, olha, a tua condição financeira não define a tua vida espiritual, não define quem você é diante de Deus, se você tem recurso ou se você não tem. E ele está dizendo, pior, aquele que é rico, aquele que é abastado financeiramente, esse tem dificuldade de entrar no reino de Deus. Por quê? Porque na cabeça dele, o dinheiro compra tudo. O dinheiro é o mais importante. Ele sabe que os amigos dele, ele sabe que todo o reconhecimento, toda a admiração, todo o respeito que ele tem é graças ao dinheiro que ele tem. E aí quando ele pensa, eu vou me desfazer das minhas riquezas, ele está consciente de que ao se desfazer das riquezas e ficar pobre, ele também vai perder todo o respeito e a admiração das pessoas. Só que presta bastante atenção no que eu vou te falar. Jesus dá a chance para esse jovem de uma coisa que ele nunca mais teria na vida dele, que é a chance de ter alguém que se interessasse por ele, independente do dinheiro que ele tinha, independente da admiração, da reputação, do respeito, de tudo aquilo que o dinheiro proporcionava para ele. Ele estava acostumado a ter amigos, a ter pessoas ali bajulando, andando com ele para baixo e para cima, mas eram pessoas que estavam interessadas no dinheiro dele. Mas preste atenção no que eu vou te falar agora. Jesus deu para esse jovem uma chance de viver algo que ele nunca mais viveria na vida dele, que é a chance de ter alguém interessado nele e não no dinheiro dele, interessado na pessoa e não nas coisas que o dinheiro proporcionou. Como eu já disse, tudo que ele tinha era por causa do dinheiro. Ele estava acostumado com pessoas em volta dele por causa daquilo que o dinheiro proporcionava, respeito, admiração, tudo por causa do dinheiro. As pessoas se aproximavam dele tentando se aproveitar da condição financeira dele. E o que Jesus está dizendo para esse jovem, olha, se desfaz de tudo, vem sem nada, eu quero você sem nada, você vai vir me seguir sem nada. Para os discípulos aquilo poderia ser absurdo, porque alguém rico acompanhando o ministério traria benefícios para as pessoas, para o próprio ministério, porque Jesus diz que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, ou seja, Jesus não tinha um patrimônio financeiro. Por não ter um patrimônio financeiro, ele passava por privações, é o que a gente imagina, e tendo alguém rico, abastado em volta dele, isso amenizaria de alguma maneira. Mas Jesus disse para ele, olha, eu não quero o seu patrimônio, eu não quero os seus recursos, eu quero que você venha do jeito que você é. E aqui está a grande situação. Eu não sei quanto dinheiro você tem na sua conta. Eu não sei se as pessoas te admiram ou se elas te ignoram. A única coisa que eu sei é que Jesus te ama do jeito que você é. Jesus se importa com você do jeito que você é. Jesus, ele está interessado na alma da pessoa, independente se a pessoa tem recursos ou se ela não tem.
independente se as pessoas a admiram ou se elas ignoram, independente se a reputação é boa ou se ela não tem reputação nenhuma, porque diante de Deus a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então Jesus, ele não vai olhar para a minha vida da mesma maneira que as pessoas olham. Jesus vai olhar para a minha vida de acordo com o olhar dele, com o poder que ele tem de sondar meu coração, de saber quem eu realmente sou. Porque a gente olha as pessoas baseado nas circunstâncias que a gente está vendo. A gente não olha as pessoas a partir de coisas que a gente não presenciou. Você não estava lá na infância da pessoa, você não estava lá quando ela passou por dificuldades, quando ela foi agredida, quando ela sofreu. Você está vendo apenas os frutos hoje. Que pessoa esse alguém se tornou, mas você não viu as causas. Jesus não tem esse problema. Jesus, ele olha o coração. Jesus, ele olha quem a pessoa realmente é. E aqui ele está dando para esse jovem rico algo que esses influencers de hoje, que esses jovens que você vê aí na televisão, de barriga tanquinho, com carrões, com mansões, de avião, viajando o mundo todo, exibindo pratos instagramáveis, mas que eles não sabem o que é ter um amigo de verdade, ter uma esposa de verdade, um marido de verdade, alguém que ame, alguém que esteja junto. Eu, pela misericórdia do Senhor, eu sou pobre, eu não tenho essa abundância financeira tão falada por aí. Sou um cidadão comum, um trabalhador comum, mas pela misericórdia do Senhor, quando eu fiquei enfermo, quando eu fiquei doente lá na cama do hospital, usando fralda, na cadeira de rodas, sem ter condições de me alimentar, eu tive amigos que estavam ali comigo, mandando forças, mandando mensagem, visitando, mandando doações. E eu tive minha família, minhas filhas, minha sogra, meu sogro, meu cunhado, e eu tive a minha esposa, que cuidou de mim, que deu banho, que deu comida, que trocou fralda. Isso o dinheiro não compra. Isso o dinheiro não compra, não tem no mercado para vender. Então, foque em coisas que o dinheiro não compra. Quer ser rico de verdade? Foque em coisas que o dinheiro não compra. Jesus estava oferecendo para esse jovem coisas que o dinheiro não compra. Jesus estava oferecendo para ele uma família, amigos que não estariam interessados no dinheiro dele, na reputação dele, na influência dele, porque ele ia perder tudo no momento que ele se desfizesse dos seus bens. Mas essas pessoas, esses novos amigos, estariam ali intercedendo pela alma dele. Amém? Que o Senhor te abençoe. Eu te aguardo aqui para o próximo vídeo. Fique com Deus.